Fala galera, Jedi do primeiro ano do ensino médio Arte SEB. Meus queridões, queria conversar com vossas excelências hoje para que nós pudéssemos sanar uma das grandes perguntas que geralmente os nossos alunos eles fazem e pedem para que nós possamos trazer como aula, né? Professor, eu não sei iniciar o texto. Professor, eu não me ajuda, professor. Socorre aí, professor. Dá um help aí. Então, meu amigo, hoje seus problemas acabaram. Eu quero que você então percorra comigo nessa aula que eu preparei para vocês, para que nós possamos sanar essa parada de não saber iniciar texto, de não ter estratégia para iniciar um texto, mas eu vou te mostrar alguns caminhos que você pode tomar e você vai ver que vai facilitar a sua vida. Então vamos lá, cara, vamos comigo, acompanha comigo. A primeira coisa, não sei como apresentar esse tema, vamos ver como é que vamos fazer isso. Nós elaboramos algumas estratégias para que Vossa Excelência possa entender como é que você vai iniciar seu texto. A primeira estratégia, ela é bem simples, então nós destacamos aqui, inclusive, fizemos aí o destaque para você compreender e acompanhando comigo. Mas olha só, vamos para o nosso checklist. Primeira coisa, para nós construirmos essa estratégia na introdução, no início do nosso texto, você está ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda. Então, calma, olha só o que te preparou para você, que o professor preparou para vocês hoje aqui. Olha bem, apresentação de um aspecto positivo da lei. Então, essa é a primeira estratégia. Você vai apresentar logo na frase, no período inicial, logo no início do seu texto, você vai apresentar ali um aspecto legislativo. Você vai trazer um aspecto positivo da legislação. Então, é isso que você vai trazer. Ok? Primeiro passo a ser dado é esse: trazer o aspecto positivo da lei. Number two, então o segundo passo que você, a segunda estratégia para facilitar para você é que quando você apresentar esse aspecto positivo, meu brother, você então vai fazer na sequência, dá um pontinho lá, isola a sua lei e aí para dar continuidade a esse parágrafo, você vai utilizar o que? Um conectivo adversativo, porém, entretanto, tá aí, ó, porém, entretanto, não obstante, são conectivos que dão essa ideia de adversidade. Por que, professor, que eu vou utilizar esse conectivo de adversidade? É porque, meu queridão, você vai contrapor esse aspecto positivo da lei, já que nós estamos abordando um problema social. E aí, logo, olha como é que é fácil, chega a última parte e você então é só partir para o abraço e apresentar o tema e vai ser facílimo demais, é muito fácil fazer essa parada, ok? Então, meu brother, olha como é que fica no exemplo aqui. Então nós temos o tema, tá aí o tema, os desafios para ampliação da moradia digna do Brasil. Esse é o tema. Então qual é o problema? O problema é exatamente, galera, uma boa parte das pessoas, inclusive nesse período nosso aí de corona, quantos moradores de rua, quantos em situação de rua, né? Então essa parada aí a gente tem que dar uma analisada, né, nesse problema social. E aí você então começa lá o seu texto. Olha lá como é que fica fácil. Você pega a Constituição, você mostra que você assim, tem um conhecimento legislativo, então mostra que você é um cara Jedi, aí você vem lá e fala assim, ó, o texto constitucional de 1988, o qual consolida a democracia no Brasil, versa, olha a expressãozinha aí, ó, versa em seu artigo 6º acerca do direito à moradia. Então observa essa parte destacada em verde aqui, nós temos então essa primeira parte, está aqui, ó, primeira parte. Qual é a primeira parte? Apresentar um aspecto positivo da lei. E eu apresentei, ó, a lei, aqui no caso na Constituição de 88, diz o quê? Que nós temos então direito à moradia, ok? Então isso é um direito, isso é algo bom, algo positivo, então isso é bacana. Opa, tem direito à moradia, inclusive, olha a palavra-chave aqui, ó, é importante, por isso que nós destacamos também essa palavra-chave, porque ela já dá indicativo de que nós estamos o quê? Conversando com o tema. Então a lei, ela tem que ter uma expressão que converse com o tema, que se relaciona com o tema. Então não adianta você colocar aqui um aspecto legislativo
que não se relaciona com o tema, né, com o problema que está sendo discutido. E qual é a terceira parte? Olha como é fácil, contrariando a Carta Magna. Então nós vamos contrapor, nós vamos mostrar a ideia contrária aqui, ó, meu brother, ó, contrariando, destacado aí, ó, contrariando a Carta Magna na sociedade brasileira. Não raros são os aglomerados de casas em locais sem nenhuma infraestrutura, ó, sem nenhuma infraestrutura, ou seja, moradias indignas e não dignas. Então, essas moradias aqui são inadequadas, bem como é evidente expressivo número de pessoas em situação de rua. Então, você observa claramente que, além desse problema da inadequação das moradias que não são dignas, existe também essa questão de pessoas em situação de rua. Então eu apresentei o problema, eu apresentei o tema, eu apresentei aquilo que está sendo discutido. Quem está lendo a minha redação compreendeu que você fez então uma estratégia mostrando que a lei ela versa sobre isso, ela é positiva, mas ela não é efetiva. Por quê? Porque nós temos o problema, nós temos o tema. E aí logo em seguida é só você finalizar, concretizar o seu parágrafo de introdução, apontando então, olha como é que é fácil aqui, ó. Você vai trazer dessa forma, olha o conectivo de finalização do parágrafo. É fácil demais, né, cara? Aí você vem com a sua tese e o argumento 1, o argumento 2 para trazer lá na sequência do seu texto, ok? Então essa é a primeira estratégia. Vamos para a segunda, olha a segunda como é mais fácil ainda. Se na primeira olha bem, se na primeira eu expus lá um aspecto positivo, na segunda eu vou negar a parada, eu vou fazer uma negação aqui. Nós vamos negar então, negar o quê? Nós vamos fazer uma negação de uma lei ou de um pensador. Ou seja, nós vamos mostrar que aquilo que o cara está falando é contrário do que nós estamos vivendo hoje. Então, olha bem como é que isso funciona. Inicie o seu texto com expressões, é o segundo passo, apesar de, contrariando ou ao contrário. Então, olha bem, cara, você tem todas as armas aqui, eu estou te dando aqui todos os recursos para você fazer sua redação, você não vai ter problema nenhum, é só você então aplicar no seu texto. Aí o cara vem, olha o tema também aí, desafios para a ampliação da moradia digna, lembra? Aspecto positivo, aqui eu vou negar. Como é que eu vou negar? Olha lá, contrariando o que versa a Carta Magna. Olha como é que eu inicio o meu texto. Contrariando o que versa a Carta Magna de 1988, destacado aí, ó, acerca do direito à moradia, constatam-se ainda hoje diversos desafios para a ampliação da moradia digna no Brasil. Então eu tenho aí a contrariedade nessa parte destacada de verde, ó, deixa bem claro, a contrariedade, tá aí, ó, a contrariedade da Carta Magna, ou seja, a lei ela existe, mas a situação das moradias indignas no Brasil, elas contrapõem, elas negam essa lei. A lei então ela passa a ser ineficiente, ok? Tem essa estratégia que nós preparamos para você utilizar no seu texto. Vamos para gente, galera, você sabe que não tem como, aí todo mundo, qualquer pessoa pode agora, qualquer pessoa pode fazer um texto Jedi, é só você seguir aquilo que nós estamos conversando, aquilo que nós estamos ensinando. Ah, mas professor, eu li na literatura, eu li alguns livros, eu achei bacana, eu queria utilizar na minha redação, eu devo fazer isso? Deve, você tem que fazer. Inclusive é uma das estratégias que eu gosto muito, a narração de um livro, de um filme, de uma música, de um poema, logo no início da minha redação. Olha aí como é que fica a parada, vamos lá. A empatia nas relações interpessoais modernas, então é o tema, a empatia, aqui, beleza? Vamos lá, no poema de João Cabral de Melo Neto, então você lá na sua aula de literatura, você analisou a obra de João Cabral de Melo Neto e você pensou, aquele poema Tecendo Amanhã tem uma relação direta com as relações interpessoais. Por quê? Aí o cara vem, olha, Tecendo Amanhã, o eu lírico
alerta quanto à importância de que um galo sozinho não tece uma manhã. Então tá aqui, ó, eu uso a expressão, eu uso aqui, ó, logo no primeiro período, eu vou usar a obra literária, eu vou usar a leitura do poema. Tá aí, ó, Vossas Excelências estão observando como é simples isso. Então, quando você olha para cá, meu brother, aí você vai ver, o que você vai fazer? Você vai logo em seguida, você vai trazer exatamente essa expressão, ao contrário do versado, olha só a expressão que você vai utilizar, ao contrário do versado pelo cânone, constata-se a extrema falta de empatia nas relações sociais modernas, em decorrência, sobremodo, do individualismo. Olha a parada aqui, ó, individualismo, que exatamente vai ao encontro da ideia de João Cabral de Melo Neto no poema Tecendo a Manhã. É esse link, meu brother, que você tem que fazer na sua redação. Você fazendo isso, meu amigo, você vai ser Jedi. Vamos lá então para outra parada, outra estratégia. Agora a estratégia é para montar a parte final. Nós mostramos como montar o início. Você montou o início lá, você fez então os seus apontamentos, sua estratégia. Eu coloquei apenas essas estratégias aqui, 3 apenas aqui. Mas você já então vai linkar agora com o final. Você vai finalizar o seu parágrafo. Aí eu te dou aí uma orientação. O que você pode fazer? O conectivo, óbvio, que você vai fazer o operador argumentativo aqui, né? O conectivo, você vai utilizar, começar com ele, a finalização. E aí você vai, para melhor examinar essa questão, é fundamental considerar o argumento 1 e o argumento 2, ou seja, serão os caminhos argumentativos. Você tem um plano de texto, meu brother, você não é um cara que faz a redação de qualquer jeito, você tem um planejamento. Aí o cara que está ali na tua redação, o que ele vai visualizar? Esse cara, ele tá dizendo que ele vai falar sobre isso, então eu já vou procurar na argumentação dele como é que ele vai ampliar essa ideia dele. É plano de texto. Pronto, acabou. Você vai fazer de maneira espetacular. Eu quero então mostrar para vocês essas estratégias básicas para você construir o seu texto. Na próxima aula falaremos sobre a tese mista e as expressões que intensificam a sua posição. Então eu vou trazer expressões aqui interessantes, trazer expressões para nós podermos inserir no nosso texto e torná-lo ainda mais profundo e não superficial, porque eu sei que vocês têm capacidade para isso. Meus brothers, fica aí com Deus, até a próxima, estaremos juntos. Lembrando que na redação Jedi, até flamenguista pode fazer redação agora. Um beijo.